simbolizar Moisés. Pastor Márcio vai simbolizar Arão. Arão era irmão de Moisés e era sumo sacerdote. Então Deus, aqui em número 6, ele chegou para Moisés. Eu vou passar o meu microfone daqui para o pastor Márcio, certo? Deus chegou assim para Moisés e falou para Moisés: Moisés, eu quero que você fale para Arão como ele deve abençoar o meu povo. Quando ele for abençoar, ele e os filhos dele, que são os sacerdotes, eles devem estender a mão, pastor Márcio. E eles devem falar essas palavras que eu vou dizer. E ele vai dizer o seguinte: Deus te abençoe e te guarde. Aí fale no ouvido dele. Aí ele vai falar no ouvido. Deus te abençoe e te guarde. Aí o Senhor falou de novo para Moisés: continue falando o que eu estou dizendo, viu, Moisés? Diga no ouvido dele assim: Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Então, essa bênção que eu falei, de Números 6, o Senhor falou para Moisés, que Moisés era muito íntimo de Deus, era amigo de Deus. Então, quem é amigo de Deus, quem gasta tempo com Deus, ouve a voz de Deus. Então, Moisés ouvia e falava para Arão. E Arão, então, expressava para o povo de Israel a bênção sacerdotal, que era: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto. Deixa ele falar agora. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. No Velho Testamento, Deus não falava diretamente ao homem. Só algumas pessoas, como Moisés, ouviam diretamente Deus e passavam o recado. No Novo Testamento é diferente. Deus, quando tem algo importante para falar, primeiro Ele fala com você. Amém? Deus não manda recado. Se for uma coisa importantíssima, não. Ele fala com você pessoalmente e usa pessoas para confirmar o que Ele já está falando com você no seu tempo a sós. Entenderam, irmãos? Porque no Novo Testamento, Deus, Ele veio morar dentro do ser humano, através de Jesus. Jesus, Ele veio lá na cruz perdoar os nossos pecados. Ele levou lá na cruz o nosso pecado, nossa maldição. E com o sangue derramado, Ele nos perdoou. Quando você diz: eu entrego minha vida a Jesus, perdoe os meus pecados. Então, de maneira sobrenatural, você não vê, mas espiritualmente falando, o sangue de Jesus vem e te lava, te purifica e te dá um coração novo. Amém, queridos? Então, quando alguém entrega a vida a Jesus, essa pessoa recebe um coração novo. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro do nosso coração e nos tornamos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Filhos de Deus são aquelas pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo vem morar, e aí dentro do nosso coração, o Espírito Santo muda as nossas vidas, nos dá um coração novo e uma vida nova. E Deus pode fazer isso com você hoje à noite. Amém? E como eu faço? É só pedir a Ele: Deus, mude minha vida. Um dia eu pedi ao Senhor. Eu tinha 14 anos de idade, no meio da rua. E eu e minha irmã conhecemos 2 rapazes evangélicos que falaram de Jesus para nós. E eles eram tão íntimos de Jesus. Era o mesmo Jesus que eu conhecia, mas eu não tinha aquela intimidade. Mas eu queria. Digo: eu quero também. E eu falei para eles: o que eu faço para ser amiga de Jesus? E eles disseram: você faz uma oração. Digo: como é essa oração? E no meio da rua eu orei: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E naquele dia, era uma terça-feira à noite, quando eu abri os olhos, que eu fechei os olhos para orar, quando eu abri os olhos, eu estava do mesmo tamanho, com a mesma roupa. Eu disse: foi que mudou. Mas mudou o meu coração. Eu recebi um coração novo. Como é que você sabe, pastora? Sabe por quê? Eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Eu comecei a ler a Bíblia e entender. Porque antes eu não entendia nada. Eu achava até chato ler a Bíblia. Mas aí, lendo a Bíblia, eu comecei a conhecer Jesus. E eu me lembro, eu comecei a ler o livro de Mateus, o Novo Testamento. E eu gastava horas lá no meu quarto lendo a Bíblia. E eu comecei a conhecer Jesus.
E aí Jesus começou a transformar a minha vida. Até hoje, nunca conheci um amigo igual a Jesus. Nunca. Ninguém me ama como Jesus. Nem meu marido, nem meus filhos. Porque por mais que eles nos amem, seu marido, seus filhos te amem, são limitados no amor. Ninguém consegue preencher o nosso vazio como Jesus. Sim ou não, irmãos? É demais conhecer Jesus. Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. E se eu tivesse 10 vidas, eu daria as minhas 10 vidas a Jesus. Nunca me arrependi, nunca vou me arrepender. Sabe por quê? Porque eu era muito infeliz, solitária e vazia no mundo. Eu não conhecia Jesus. Eu ia para as festas, ria só por fora, por dentro estava péssima. Mas quando me apresentaram Jesus, uau, foi demais. E todo dia eu não me canso de conhecê-lo. E eu quero revelar para você essa noite quem é Jesus. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Não tem experiência mais poderosa do que ler a Bíblia. Sabe, alguém pode falar de Jesus como eu estou falando, mas outra coisa é você pegar a Bíblia e conhecê-lo. A Bíblia foi escrita por homens de Deus, que o próprio Deus inspirou, soprou, revele sobre mim. Ele foi ditando o que os homens de Deus deviam escrever. E esse livro revela quem Ele é. Quem é o Senhor, o que Ele pensa, os sentimentos dEle, o que Ele quer que você faça com sua vida, o que é errado, o que é certo, está na Bíblia. Leia a Bíblia. É o livro mais fascinante que existe, porque quem lê a Bíblia conhece a Deus, amém? Eita, amém fraco. Quem quer conhecer a Deus, diga amém. Se você conhecer o Senhor, de ler a palavra, eu dizia, Jesus se revele. Gente, eu começava a ler a Bíblia, e aí tinha momentos que eu chorava, porque eu sentia tanta presença de Deus lá no meu quarto. Como é bom sentir a presença de Deus, como é bom ouvir a voz de Deus. Eu não sabia o que era ouvir, mas lendo a Bíblia, eu comecei a ouvir, minha vida foi mudada. Tantos anos já se passaram, e eu não me canso de conhecê-lo. Deus é incrível, fascinante. É a pessoa mais incrível que existe nessa terra. Nos ama como ninguém. A gente não merece nada, faz as coisas erradas e Ele ainda nos abençoa. Não existe ninguém que se compare a Deus. É desse Deus que eu quero falar para você nessa tarde, né? O que Deus deseja fazer na sua vida? Quais são os pensamentos dEle? Aqui em Números capítulo 6, a gente pôde, né, perceber o que é que Deus deseja fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, aqui em Números 6, 22, né? O Senhor fala para Moisés, para ele falar para Arão o que ele queria fazer na vida do seu povo. Versículo 24, Deus diz para eles o que Ele deseja. O meu desejo é te abençoar. O Senhor te abençoe. Diga, Deus deseja me abençoar. Então coloque aí. A raiz da palavra bênção vem de uma palavra hebraica, barak, que significa agradecer, louvar, ajoelhar-se. Que coisa incrível! A palavra bênção vem dessa palavra no hebraico barak, que tem a ver com os joelhos. O significado dessa palavra barak significa agradecer, louvar, ajoelhar-se. Dessa palavra barak, que é a raiz, vem uma palavra chamada baraká, que significa bênção. Então, bênção está diretamente ligada a joelhos. E joelhos têm o significado de oração. Se você quer receber a bênção que Deus tem para a sua vida, você precisa orar. Quem diz amém? Então, no Antigo Testamento, as pessoas se ajoelhavam para receber bênção. Porque é de joelhos que a gente recebe as bênçãos do Senhor, né? Mas antes de falar sobre as bênçãos que Deus tem para a tua vida, eu quero falar quem é esse Deus. Quem é Ele que tem prazer em nos abençoar? Quem é esse Deus?
Olhe, tudo que você quiser saber sobre Deus, descubra lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu peguei muitos versículos que falam quem Deus é. Em primeiro lugar, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. É a natureza dele, ele é um Deus bom, ele deseja nos abençoar. Ele não é um Deus mau, perverso, que está planejando como eu vou frustrar os planos de Márcio. Deus não é assim. Quem é assim é o diabo. Lá em João 10:10, Jesus disse: o diabo, ele veio somente com um propósito: matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Ele veio com esse propósito: destruir sua vida, destruir seus sonhos, matar, não é, aquilo que você tem planejado, lhe frustrar. É o diabo. Mas Jesus diz: mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Nosso Deus é diferente. A natureza de Deus é uma natureza que tem prazer em nos abençoar. Queria que você orasse comigo. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse lugar. Peço ao Senhor, Espírito Santo, que teu espírito de revelação venha nesse lugar. Desvenda os olhos, o entendimento de cada um de nós. Que a tua presença manifesta venha tocando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, nosso Deus é um Deus bom. Se você tiver aí com uma agenda, um papel, uma caneta, quero que você anote uns versículos que eu vou te dar. E você pode conferir na sua casa, ou ler aí, se você for uma pessoa rápida, mas eu aconselho você a anotar. Jeremias 29:11 fala sobre quem Deus é. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo: eu é o que sei que pensamentos tenho sobre você. Então, o nosso Deus é um Deus que tem prazer, queridos, prazer, né, em nos abençoar. Deus planeja coisas boas. Ele diz: eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Então, eu quero que você confie no Senhor. Deus só tem pensamentos bons. Diga: Deus só tem pensamentos bons sobre mim. Lamentações 3:25. O que é que diz Lamentações 3:25? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Se você está esperando alguma coisa de Deus, uma resposta, bom é o Senhor. Diga: Deus é bom. Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, para aquelas pessoas que o buscam. Lamentações 3:31-33 diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Queridos, Deus, em primeiro lugar, Ele é Pai. Amém? Quantos pais e mães temos aqui? Não sei você, mas tem momentos que eu tenho que pegar. Eu já peguei Adriel quando ele era novinho, agora ele é um rapaz. Mas eu falar de Abner, Abner tem 10 anos. Então, às vezes Abner tem atitudes que não são corretas. Aí eu falo: Abner, meu filho, mude nisso, dou uma chance. Abner, mude nisso, dou uma chance. Aí na terceira: Abner, vamos lá para o quarto que mamãe tem que pegar e te disciplinar. Quando eu pego o cinto para disciplinar, porque eu amo o Abner, porque eu amo meu filho, eu não quero que o diabo destrua a vida dele por causa das suas atitudes erradas, eu me entristeço. Nem um pai, nem uma mãe vai disciplinar seu filho feliz. Só for um doido, né? Porque é uma pessoa normal, né? A gente fica com o coração apertado, sim ou não? A gente disciplina porque nós amamos o nosso filho e a gente não quer que o diabo destrua a vida dele. Então a gente precisa corrigir e às vezes precisa doer para que ele mude. Se nós que somos maus, pais imperfeitos, nos entristecemos em disciplinar nossos filhos, Deus é assim.
Deus não entristece de bom grado os filhos dos homens, mas por nos amar, Deus precisa nos corrigir quando somos rebeldes, porque Deus, Ele nos aconselha, irmãos. Deus chama a nossa atenção: filho, sua postura está errada. Filho, não haja assim. A gente não faz assim com o pé, mas no coração a gente não muda. E quando nós não mudamos, então o Pai Celestial, por nos amar, então Ele vai nos disciplinar. Quando somos grandes, eu não vou pegar Adriel, né, mas eu disse a ele: até você casar, filho, se você não estiver na linha, mamãe vai ter que pegar o cinto e te disciplinar. Por quê? Porque nós amamos e queremos criar 2 homens de Deus. Então, Deus, quando vai te corrigir, primeiro Ele usa os conselhos. Seu discipulador fala, seu líder de célula fala, sua liderança fala. Às vezes seu pai diz: filho, está errado isso, você não está mudando. Então Deus vai te disciplinar pelas circunstâncias. Vai aparecer situações que vão ser tratamento na sua vida para você ser corrigido. Ah, meu Deus, mude minha história, mude a situação. Deus não vai mudar. Quando você não muda, a situação não muda. Deus só muda uma situação quando você muda o seu coração. Se você não mudar o seu coração, vai permanecer sendo disciplinado através de situações. Quem está entendendo, diga amém. Diga misericórdia. Deus, Ele observa como a gente reage aos conselhos dEle, às correções dEle. Eu tinha uma aluna, eu ensinava. Gente, a menina era tão obediente que ela me constrangia. Ela era tão obediente como aluna que eu tinha que corrigir ela, né? Para ela não se perder e não ser igual aos outros obedientes. Aí ela fazia uma coisa errada, eu olhava para ela: olha, fique aqui pensando 10 minutinhos. Na hora, ela, sim, ela sentava. Não passava 3 minutos, eu dizia: pode sair, tá ótimo, pode sair. Mas por quê? Porque ela era tão obediente que com gente obediente a gente nem é severo. Mas com gente teimoso, rebelde, aí a disciplina é de acordo com o seu coração. Quem está entendendo? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas Deus é um Deus amoroso. Porque Deus permite isso? Para que você não seja destruído pela sua ruindade. Porque a nossa natureza, ela é ruim, má. E aí Deus quer que você entenda: e você entregou sua vida a mim, você é uma nova pessoa, você tem que ter novas posturas, você tem que ter novos sentimentos. Fica pertinho de mim, eu quero te transformar. Tem um homem na Bíblia que eu falei, Moisés. Se você puder abrir aí em Êxodo 33, eu amo Êxodo 33. Pense no capítulo que eu choro. Essa semana eu estava lendo, irmãos, eu chorei em casa, emocionada com o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Olha o versículo 11. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Que coisa incrível. Falava o Senhor face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, pois o seu moço, seu servidor Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha o versículo 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Então o que Moisés fazia? Ele montava uma tenda bem longe para ter intimidade com Deus. Todo dia Moisés separava um tempo para ter intimidade com Deus. Ei, olha para cá. Você separa todo dia um tempo na sua casa, ou lá no seu trabalho? Eu não sei onde você tem seu tempo a sós. Você tem esse costume de todo dia ficar a sós com o Senhor? Você sabia que a nossa igreja, ela não fecha? De segunda a sexta, essa igreja é aberta desde 7 da manhã. Ela só fecha às 5:30 da tarde. Sabe para quê? Para que vocês possam vir para cá, ter momento a sós com Deus, tempo a sós com Deus. Ah, trabalhar aqui no comércio, uma vez na semana. Chega mais cedo, vai em casa, almoça e vem para cá. Ou então jejua. Quantas vezes eu fiquei em jejum, me alimentando do Senhor, lendo a palavra e curtindo a presença de Deus.
esse lugar, ele é alugado. Infelizmente, que a gente quer um lugar próprio aqui da igreja. Diga amém, oh Deus. Não queremos pagar aluguel, nos dê um lugar próprio. Mas agora Deus nos dê esse lugar maravilhoso, que a gente deixa aberto para você vir orar. Pega a sua Bíblia, nem que seja uma vez na semana. Vem para cá. Um dia eu cheguei aqui na igreja, tinha um irmão deitado no chão, buscando a Deus. Aleluia, eu me emocionei. Porque é para isso que esse lugar está aberto. Não fecha na hora do almoço. Abre de 7 horas, antes de você trabalhar de 8, para você ter o costume de vir orar. Oh, teve um amém, glória a Deus. Eu gosto, e Deus estava falando para mim, filha, essa semana, eu pedi perdão para ele. Você precisa orar mais. E eu disse, é verdade, Senhor. Eu tenho o meu costume, 4h30, 5h30, todos os dias aqui na igreja. E eu estava chegando atrasada no meu encontro com Deus. Deus não estava gostando, e ele está certo. Eu tenho que ter pontualidade com Ele. Meu tempo a sós com Ele é a sós. É para estar buscando a face dEle. Todo dia eu estou aqui de 4h30 a 5h30. E você? Qual é o seu horário aqui na igreja? Sabe por quê? Às vezes na nossa casa, a gente se envolve com uma coisa, com outra coisa, e não tem tempo a sós. E Moisés não todo dia. Sabe o que acontecia? Leia em casa, capítulo 33. Quando ele entrava na tenda, todo mundo ficava em pé olhando ele entrar. Quando ele entrava na tenda, vinha uma nuvem. Era Deus. Por que Deus vinha numa nuvem? Porque ninguém podia ver Deus face a face, não ia morrer. Então Deus se escondia no meio da nuvem para falar com Moisés, como alguém fala com seu amigo. Que coisa incrível. Quem quer ser amigo do Senhor? Eu quero ser amiga de Deus. Para ser amigo tem que conviver, tem que estar junto. Se você não tem tempo para Ele, como é que você vai ser amigo dEle? Assim, olá, estou atrasada. Tu sabe, né? Você vai ser colega de Deus, mas amigo, tem que priorizar. Estar junto, pega a tua Bíblia, fale comigo, Deus. E Deus falava. E aqui nesse capítulo 33, olha só como Moisés foi ousado. Aqui no versículo, deixa eu pegar aqui, 18. Moisés diz, rogo-te que me mostres a tua glória. Deus, quem é você? Eu quero lhe conhecer, face a face. Aí, ó, o versículo 19. Respondeu o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, me compadecerei de que eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, Moisés, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Uau, eu fico muito emocionada. Ninguém podia ver Deus face a face, mas Deus quer ser conhecido. Deus quer, Ele tem prazer em se revelar para quem é amigo dEle. E Ele disse, você não pode me ver, mas sabe de uma coisa? Vem cá, sobe no monte, lá tem uma pedra enorme, tem um buraco naquela pedra, eu vou te esconder lá. Você não vai me ver face a face, eu vou passar por você. Quando eu passar por você, você vai conhecer quem eu sou. Eu vou revelar toda a bondade do meu coração a você. Vou colocar a minha mão para te proteger, porque senão você vai morrer. E você vai me ver quando eu passar de costas. Olha o capítulo 34. O que está escrito aí? Versículo 5. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu com Moisés e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando, somente eu, sou Deus compassivo, cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Esse sou eu. Sabe, se você não sabe quem Ele é esse. Eu sou Deus misericordioso, compassivo, paciente. Olha, se não fosse a paciência de Deus, comigo e com você, onde estaríamos? Porque Ele não nos trata como merecemos. Paulo disse, olhe, o amor de Deus me constrange. Quantas vezes eu fui constrangida? Tendo atitudes erradas, desagradando a Deus em alguma coisa. Aí Ele vem e faz algo que me surpreende.
E eu fico morta de vergonha. Deus, como é que o Senhor pôde me abençoar desse jeito? Eu errei contigo. Aí eu fico tão impactada que eu digo, Deus, como é que o Senhor pode me amar assim? Uma pessoa como eu, cheia de defeito. O Senhor não desiste, o Senhor me abençoa. Meu Deus, eu preciso mudar. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Paulo está dizendo, olhe, você não se arrepende, você não muda porque você é bom. Você muda, sabe por quê? Porque Deus é tão bom, que o amor dele nos constrange a mudar. Não sei se aconteceu com você, de você estar perto de uma pessoa tão gentil, tão boa, que você diz, meu Deus, como é que eu posso ser ruim com essa pessoa? Eu não posso agir assim. Sim ou não? Porque é vergonhoso muitas vezes para nós, quando a gente trata uma pessoa mal, e ao invés de a pessoa retribuir com maldade, com grosseria, a pessoa é gentil. Meu Deus, é uma pisa pior, sim ou não? Quando você é grosseiro e a pessoa, pois não. Você fica, meu Deus, abre um buraco aqui para eu entrar. É assim que Deus age conosco. Não nos trata como merecemos. Por isso que ficamos constrangidos. O apóstolo Paulo disse, é o amor de Deus que me constrange. E ele diz, eu preciso mudar. 2 Coríntios 5,14. É o amor dele. É esse Deus que se revelou a Moisés, que eu quero falar dele para você. Só estou na introdução. Deus quer nos abençoar. Essa é a vontade dele. Por que ele quer nos abençoar? Porque ele é bom. Porque a natureza dele é assim. Então Deus nos ensina como atrair a bênção. Ele quer nos abençoar. Mas como é que eu posso experimentar a bênção dele? Em primeiro lugar, através da oração. É necessário que nos coloquemos de joelhos diante de Deus. Ou seja, tenhamos uma vida de oração para que as bênçãos nos alcancem. Olha o que está escrito aí. O apóstolo Paulo disse em Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso demonstra a vida de oração do apóstolo Paulo. Que ele orava pelo povo, orava pelas pessoas. Ele se colocava diante de Deus de joelhos. Pai, perdoa-os, transforma a vida do meu irmão. É necessário que nós nos coloquemos de joelhos. Olha aqui que Jesus ensinou sobre o valor da oração. Coloque aí, lá em Mateus 7, 7, 8. Está escrito, Jesus mesmo falando, são as palavras dele, no Sermão da Montanha. Pedi, o quê? Dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Mateus 7, 11. Ele ainda falando sobre oração. Ele disse, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então o Senhor Jesus está dizendo, ora, você que é mau, ou seja, nós não temos bondade em nós. Tudo que nós temos de bom vem de Deus, do Pai das luzes. A nossa natureza é má, desobediente, rebelde. Mas Ele nos amou tanto que enviou Jesus para levar a nossa maldade. E lá na cruz, Jesus nos purifica com o seu sangue e nos traz a bondade dele. Nos dá uma nova natureza. Falando sobre oração, anote aí esses versículos que eu vou dar a você. Jesus ensinando sobre o valor de orarmos. Ele diz lá em Lucas 18:1. Uma palavra sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. De novo, orar sempre. E nunca esmorecer. Aí ele conta uma história de uma mulher viúva que vai bater na casa de um juiz. Só que esse juiz é um juiz injusto. Nem tinha temor de Deus. E ela fica lá, abra, julgue a minha causa. Aí Jesus diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7 e 8.
Deus, então, Jesus está ali comparando aquele juiz que não tinha o temor de Deus, mas que de tanto aquela mulher importunar, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, ele perdeu a paciência. Diz, vem mulher, diz aí qual é a tua causa. Ele disse, esse juiz injusto foi capaz de julgar. Imagine o juiz de toda a terra. Embora você considere que ele está demorando, ele vai julgar a sua causa. Amém? Mas ele vai julgar a causa de quem? Nesse versículo 7, versículo 8 aqui de Lucas 18, ele diz, ele vai julgar aquela causa das pessoas que clamam a ele dia e noite. Como que o Senhor vai julgar se ninguém estiver orando? Se ninguém estiver clamando? As coisas não vão mudar, queridos. As coisas não vão mudar na sua vida se você não orar. Alguém falou que nada acontece na terra, a não ser em resposta de oração. E eu não entendia. Dizia, Deus, por que a gente tem que orar? Se a gente não orar, as coisas não acontecem. Aí um dia o pastor Paulo Jeff veio aqui na igreja e ele falou no Salmo 115, versículo 16. Ele disse, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Sabe por que nós precisamos orar? Porque quando Deus quando Ele estabelece leis, Ele mesmo respeita as leis que Ele estabelece. Então Ele deu aos seres humanos a terra. Então para Ele interferir, Ele só interfere se alguém pede. Porque Deus não é como o diabo. O diabo não pede licença para destruir tua vida. Porque ele é um ladrão. Já viu algum ladrão dizer assim, licença, tem alguém em casa, eu vim roubar? Não, o ladrão ele chega de repente, ele não bate na porta, ele arromba. Deus não é assim. Deus é justo. Ele só faz as coisas se você pedir. Se você disser, Deus, eu só quero que o Senhor age até aqui, Ele só vai agir até aí. Porque Ele respeita você. Quem diz amém? Se você não orar, Ele não vai agir. O problema é que nós oramos muito pouco, irmãos. Quanto tempo você ora por dia? Não me diga. Mas Jesus corrigiu os discípulos dele. Estava no Getsemane, Jesus pediu oração, irmãos. Ele estava sentindo tanta aflição. Fiquem aí, orem. Jesus pediu para eles orarem por ele, enquanto ele ia ficar a sós com o Pai. E lá, ele chorou muito até suar sangue, de tanta pressão espiritual. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quando ele chegou para ver os intercessores dele, que estavam ajudando ele em oração, eles estavam dormindo. Jesus chegou para eles e disse, vocês não oraram nem uma hora? Irmãos, pelo menos 1 hora por dia. Se discipline. Pastor, e agora? Eu não consigo não, meu Deus, não tem muito assunto não. Não tem assunto porque você não tem costume. Quando a gente não tem costume de conversar com uma pessoa, a gente diz, olá. Fica aquele silêncio mortal. Mas à medida que você vai crescendo na amizade, vai crescendo os assuntos. Você passa 1 hora, 2, 3, nem percebe. Por isso que os namorados casam. Porque é tão bom conversar que eles não querem mais ficar longe um do outro. Sim ou não? Eita Jesus, tem piedade do teu povo. Então orar do mesmo jeito. Comece com 5 minutos, querido, todo dia. Mas não fica o resto da vida com 5. Aumenta. Vai para 10, 15, 20, meia hora. Já imaginou se cada um de vocês estiver orando pelo menos 1 hora por dia? Sua vida vai ser outra. Eu conheci uma mulher de Deus que ela dividia o tempo dela de 1 hora em 3 vezes ao dia. Ela acordava mais cedo, orava 20 minutos. Na hora do almoço, ela orava 20 minutos. E antes de dormir, ela ficava num cantinho e ia ali buscar a Deus orando 20 minutos. Quanto tempo ela orava por dia? 1 hora. Aí ela, de manhã ela lia 2 capítulos. Na hora do almoço ela lia 2. E antes de dormir ela lia mais 2. Quantos capítulos ela lia da Bíblia por dia? 6 capítulos. Você que sabe como você vai fazer. Mas eu quero te desafiar. Aumente seu tempo de oração. Oração é tempo de você
ser amigo, relacionar com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos abrindo nosso coração. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está abrindo o coração dele. Então orar é um diálogo. Eu falo, quando eu leio a Bíblia ele fala. Quem está entendendo isso? Então você precisa valorizar sua vida de oração. Se você não orar, as coisas não vão mudar. Aqui em Gênesis capítulo 18, eu também fiquei muito admirada com Abraão. Abraão era amigo de Deus. No capítulo 18 aqui de Gênesis, Deus apareceu para Abraão. Naquela época, o Senhor, ele se materializava, né? Ele aparecia como homem. Apareceu 3 homens aqui no capítulo 18. Eram 2 anjos e o Senhor. Era o Senhor Jesus, né? Pré-encarnado. Então, lá no Velho Testamento ele aparecia. De vez em quando ele aparecia como um anjo. E aí ele apareceu para Moisés, para Abraão. E ele disse, não posso ocultar o que eu tenho. Abraão é meu amigo. Eu vou ter que falar para ele o que se passa no meu coração. E no capítulo 18 ele diz, Abraão, eu vou lhe contar o porquê eu vim aqui. Eu vim aqui porque está subindo, subiu do céu um aroma não muito agradável. Sodoma tem pecado de tal maneira que nós descemos para destruir Sodoma. Na hora Abraão ficou muito preocupado, porque o seu sobrinho Ló morava nessa cidade. Aí ele começou a orar. Olha aqui no capítulo 18 de Gênesis, versículo 23. Diz assim, e aproximando-se Abraão a ele, disse, Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim? Ainda assim, não pouparás um lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Olha o versículo 25. Ele conhecia muito a Deus. Longe de ti o fazer de tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais, se porventura tiver apenas 40. E assim ele foi orando, começando, mas Deus, se não tiver 50, só tiver 40, Senhor, mas eu... Aí pensou, meu Deus, se não tiver 40, né? 30, Senhor. Aí desceu, 20, Senhor. 10. Aí ele parou de orar. Só que não tinham 10, só tinham 3. E aí, por amor a Abraão, porque ele era amigo íntimo de Deus, Deus tirou os 3, caiu fogo do céu e destruiu Sodoma. Quando alguém ora, impede as tragédias acontecer. Quando alguém ora, Deus intervém. Deus faz algum milagre. Mas precisa haver alguém orando? Tem que ter alguém orando? A minha pergunta é, você está orando pela sua família? Você está orando pelos seus amigos? Quanto tempo por dia você ora? Você valoriza orar? Ou você acha que orar é perder tempo? Sabe, leia os evangelhos, leia Marcos, leia Lucas. Lá você vai ver que os escritores falam muito como Jesus tinha uma vida diária. E você vai perceber que ele valorizava muito orar. Subia alta madrugada e ficava horas. Não era uma hora, eram horas em oração. Por que Jesus valorizava tanto a oração? Porque ele entendeu que a terra é dos homens. E para Deus mudar a história da terra, de famílias, de casamentos, tem que alguém orar. Eu espero que a partir de hoje você mude suas posturas e se torne amigo de Deus.
Uma pessoa que valoriza orar, que valoriza ter relacionamento com Deus. Olha esse versículo aqui, Paulo diz: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Toda sorte de bênção Deus conquistou para nós lá na cruz. Jesus lá na cruz, Ele levou a maldição. Através do sangue derramado, Ele perdoou os nossos pecados e já nos deu todas as bênçãos. Agora é necessário que eu e você, a gente traga do mundo espiritual para um mundo material. E só vai tomar posse quem orar. Tudo que você precisa, o Senhor já conquistou na cruz. Quem pode dizer amém? Ah, porque eu não estou vivendo, porque você não está orando. Porque se você orar e buscar o Senhor, se colocar diante dele de joelhos, já que bênção tem a ver com joelhos, bênção tem a ver com alguém que se coloca diante de Deus em oração. Paulo disse, é através da oração que as bênçãos vêm. Deus quer te abençoar, amém? Mas você precisa orar. Segunda coisa que nós trazemos a bênção de Deus é através do louvor. O louvor atrai o coração de Deus, porque Ele habita no meio dos louvores. Salmo 22, 3 diz: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. O conceito aqui nesse texto é de que o louvor libera a glória de Deus e traz aos adoradores respostas reais. Quem está precisando de resposta aqui? Quem está precisando de um milagre aqui? Sabe como é que a gente traz o milagre de Deus? Adorando, louvando, agradecendo. Coloca aqui esses versículos, por favor. Salmo 33, 1 diz: aos retos convém louvar o Senhor. Salmo 149, 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Hebreus 13, 15: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, fale comigo, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, sempre. Sabe um louvor que agrada a Deus? É um louvor quando nós não temos vontade de louvar. Quando estamos sofrendo, nossa boca não quer abrir, a gente não quer nem levantar as mãos. Mas quando você diz: Deus, Tu és o meu Deus, apesar dessa circunstância, apesar de eu estar passando por isso, Tu és maravilhoso, eu amo o Senhor. Isso se chama sacrifício de louvor. Fruto de lábios de uma pessoa que ama Jesus. É um sacrifício que agrada a Ele. É quando você decide louvar, mesmo sofrendo. Quem diz amém? O louvor atrai as bênçãos. O louvor traz respostas sobrenaturais. Mas a murmuração é triste. A murmuração aborrece o coração de Deus. A reclamação significa que estamos desprezando o Senhor. Depois em casa, eu quero que você leia Números capítulo 14. É fortíssimo esse capítulo. Nesse capítulo 14 de Números, Deus fica bem chateado. Olha aí, coloque aí por favor esses 2 versículos que eu separei. Olha o versículo 11 de Números 14. Diz o Senhor a Moisés, olha só as palavras do Senhor: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio deles? Olha o versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação? Quem murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Isso é sério ou não, irmãos? É muito sério. Coloca aí o próximo texto. 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo está explicando o motivo porque o povo de Israel morreu no deserto, sem tomar posse das promessas de Deus, sem tomar posse das bênçãos. Versículo 5 diz assim: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 10 diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eu quero falar uma coisa para você. Se o louvor
atrai milagres. Aprenda a louvar sem ver as respostas. Não chegou, Deus, eu sei que o Senhor é bom. Romanos capítulo 4 vai falar sobre as posturas de Abraão. Deus deu uma promessa a ele. Ele esperou 25 anos. A Bíblia diz que enquanto ele esperava, e ele esperou ano após ano, nada acontecia. Durante 25 anos, enquanto ele esperava o milagre, ele não murmurava. A Bíblia diz que ele louvava. Por isso que ele recebeu a promessa do Senhor. Nesse capítulo 14 de Números, leia em casa, Deus fica muito chateado. Irmãos, Deus perdeu a paciência. Um Deus paciente chegou no limite. Que coisa! Como é que pode? Mas está escrito. A Bíblia diz que Deus disse: olhe, estou cansado desse povo. Viram os meus milagres, eu abri o mar vermelho. Deus enviou 10 pragas, destruiu o Egito, libertou o seu povo. Um povo que estava escravo 430 anos. Deus liberta eles e leva, e Deus diz a Moisés: faça eles passarem 11 dias pelo deserto. Sabe o que acontece? Era somente para eles passarem e ter uma experiência com Deus. Deus ia se revelar para eles no deserto. Mas quando eles estavam passando, eles começaram a murmurar. Porque Deus traz para um lugar desse? Era melhor estar no Egito mesmo. Só para sofrer aqui. Cadê a água, Moisés? Aí Moisés bateu na rocha e saiu água. Porque tem um maná aqui. É só esse maná sem gosto. Está faltando carne. Deus pega e manda carne para ele. Nada satisfazia. Era um povo que só reclamava de tudo. De tudo. Então Deus disse: vocês morrerão aqui nesse deserto. Nenhum de vocês que viram os meus milagres possuirão a bênção que eu reservei para vocês. Só os seus filhos. E Josué e Caleb. Porque eles tiveram atitudes diferentes. Sabe, irmãos, como é que você age quando está sofrendo? Estou desempregado, não estou com dinheiro, eu estou orando por uma coisa, não chega. Tu está murmurando? Ou você, enquanto espera, diz: Deus, tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. O louvor apressa os milagres. A murmuração é muito terrível. Olha esses versículos aqui. Provérbios 18, 7. A boca do insensato é a sua própria destruição. Ao versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Você vai experimentar o que você fala. Sua vida vai se tornar o que você tem falado. Por isso, vigia o que você diz. Devemos prestar atenção no que sai dos nossos lábios, para que possamos atrair a Deus e não afastá-lo. Precisamos louvar mais. Quem concorda, diga amém. E por último, como eu atraio a bênção de Deus? Deus quer me abençoar através da oração e através do louvor. E agora, por último, através da obediência. É necessário obedecermos se quisermos ser abençoados. Quem quer ser abençoado aqui? Você precisa ser uma pessoa que obedece. Deuteronômio 28, 2 diz: todas estas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Eu quero dizer a você, quem é obediente, lê a Bíblia, não muda a vida de ninguém. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não obedece. Você precisa ler a palavra e procurar obedecer, praticar. Sabe por quê? Coloca aí o próximo. A bênção de Deus é condicional. Diga condicional. Se você obedecer, então as bênçãos virão. Eu vou ler esse texto para você, que eu achei ele muito forte. Deuteronômio 30. Fortíssimo esse texto. Versículo 15. Diz assim. Versículo 16. O Senhor usa Moisés falando: proponho a vida, hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento, se obedeceres o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, obedeça os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a que passes para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Então, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que o Senhor quer nos abençoar, mas tem uma condição, é se nós obedecermos. Olha esse versículo aí que eu achei poderoso, que o apóstolo Pedro falou sobre mim e sobre você. Ele disse, como filhos da obediência. Diga comigo, filhos da obediência. Ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O apóstolo Pedro chama a mim e a você de filhos da obediência. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Adão, quando veio, ele desobedeceu. E por causa de Adão, a gente recebeu uma natureza desobediente. Jesus é chamado do segundo Adão. Jesus veio e ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ele trouxe para nós a obediência. Lá na cruz, quando ele disse está consumado, todo aquele que entrega a vida a Jesus recebe o Espírito Santo, que é o Espírito da obediência. Você que entregou a vida a Jesus, você deve entender que você é filho da obediência, amém? Você não deve ser aquela pessoa desobediente porque não faz mais parte da sua natureza. Romanos 5,19 diz, assim como por meio de da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos 8,9 diz, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembre-se, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Amém, queridos? Ele diz, olha, vocês não são controlados pela natureza humana. Você que entregou a vida a Jesus, você não pode agir como antes, porque você é filho. Você deve ser controlado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo traz sobre nós obediência. Amém, queridos? Você deve ser chamado filho da obediência. Quem tem o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus. Crucifica a carne, a ruindade, e se submete, sim, Deus, eu vou fazer tua vontade e não a minha. Olha esse último versículo aqui que eu acho poderoso. Coloque aí. O apóstolo Paulo elogiando a igreja de Roma. Coloque, por favor. Romanos 16:19. Olha que versículo. Ele diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. Irmão, já imaginou uma igreja ser conhecida pela obediência? Era a igreja de Roma. Paulo disse, eu estou tão alegre porque a vossa obediência é conhecida por todos. E nós precisamos ter esse coração. Os irmãos estavam obedecendo ao Senhor, a sua liderança, a palavra do Senhor. Sem obediência não há bênção. Deus deseja nos abençoar. Lá na cruz Ele levou sobre si a nossa natureza velha. Ele venceu e Ele nos deu o Espírito Santo para vencermos também. Então eu e você podemos ser conhecidos como filhos da obediência. Você já imaginou alguém falar seu nome e alguém disse assim, é fulano? Esse é incrivelmente obediente. Já imaginou alguém falar seu nome? Keila, aquela mulher, nunca vi tão obediente, honrosa, fiel, íntegra, reta. Pense numa pessoa de caráter. As pessoas têm que falar o seu nome e falar isso sobre você. Sua obediência, seu caráter deve se espalhar pela cidade. Nós precisamos ser pessoas assim. Conhecidos, não pela desobediência, não pelo mau caráter, mas precisamos ser conhecidos como pessoas obedientes, fiéis. Eu sou filho de Deus. Jesus foi obediente, eu vou ser obediente. Ele disse não para ele, eu vou dizer não para mim mesmo. Quem quer ser assim? Você já é.
Porque dentro de você tem o mesmo Espírito que morava dentro de Jesus. O mesmo Espírito habita dentro de mim e dentro de você. Então podemos ser conhecidos como filhos da obediência. Sua obediência deve ser espalhada pelo seu emprego, pela sua família, pela nossa igreja. Quem quer ser assim? É assim que atrai a bênção. Deus quer nos abençoar, mas a bênção só vem através da oração, através do louvor e não da murmuração, e através da obediência. Quero que você fique em pé. Nós vamos orar agora por você. Queria chamar o pessoal que vai estar aqui ministrando a ceia, servindo a ceia. Fiquem aqui. Peguem aqui a ceia. Nós vamos orar antes de servir a ceia por você. Todos os líderes de célula, os supervisores, pastores estejam aqui com a ceia. Mas enquanto eles estão se organizando, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Queria que você orasse agora pela sua vida. Deus, eu quero ser conhecido como filho da obediência. Eu quero que minha obediência, minha integridade, meu caráter seja conhecido por todos. Eu quero ser conhecido como uma pessoa fiel, uma pessoa que obedece. Queria que você fechasse seus olhos agora. Enquanto o Ministério de Música estão se organizando, os irmãos podem pegar suas bandejas, fiquem prontos aqui. Mas não saiam ainda, que nós vamos orar. Se você puder colocar a mão no seu coração. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Quem quer ser abençoado? Mas você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa de oração. Não despreze a oração. Porque para ser amigo de Deus, só aqueles que gastam tempo com Ele. Ninguém vai conhecer o Senhor se não gasta tempo convivendo, amando, adorando, buscando a sua palavra. Orar é relacionar, é conversar, é se tornar amigo. Aumente seu tempo de oração. Seja uma pessoa que mesmo sofrendo decide louvar. Seja uma pessoa obediente. Diga, Deus, o Senhor me deu teu Espírito Santo, então eu tenho o Espírito da obediência. Deus, eu sou teu filho. Eu quero ser conhecido como filho da obediência, da honra, da integridade. Eu quero, Senhor, que minha obediência seja conhecida assim. Quando Paulo foi para uma cidade, ele conheceu um rapaz que todo mundo elogiava ele, Timóteo. E os irmãos diziam, esse sim é obediente. Paulo disse, esse daqui eu quero levar comigo nas minhas viagens, porque era um rapaz de caráter. Ore pela sua vida. Espírito Santo, nós queremos mudança na nossa vida. Eu oro para que aumente o tempo de oração. Eu oro para que os meus irmãos, eles possam ter prazer todo dia, separar tempo a sós, adorando, orando, meditando na tua palavra, conhecendo o Senhor. Faça isso, Senhor, na vida dos meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer pela ceia. Queremos te agradecer.